Essa empresa que a gente vai ver hoje vai te surpreender, eu não esperava, tem um acionista nela, que é uma empresa queridinha aí da Bolsa, que quase todo brasileiro tem, e tem participação na CLSC. Pô, que empresa é essa, né? Tá me irritando essa porra. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra de forma alguma, e como eu falo em todos os vídeos que eu trago aqui dessas ações fora do radar, isso aqui é uma análise bem superficial, tá? Não é para você levar ela como uma análise completa, não é assim que você analisa uma ação, uma empresa de forma completa, tá? É mais para te dar aquele cheirinho, sabe? Aquele se vale a pena ou não dar uma olhada mais a fundo na empresa e gastar o seu tempo. Então, será que vale a pena olhar mais a fundo aí e gastar o seu tempo olhando na CLSC? Olha esse resumo rápido e aí depois você que toma uma decisão se vale olhar ou não. Então é o seguinte, estou aqui no site da Celesc, que eu venho aqui em perfil corporativo, e ela é uma empresa aí que está entre as maiores do setor elétrico brasileiro, com destaque nas áreas de distribuição e geração de energia. Então, se você não lembra, o setor elétrico é distribuído em geração de energia, transmissão e distribuição. A transmissão, a área de transmissão, ela é mais previsível por ser concessões ali de longuíssimo prazo e você tem uma previsibilidade de receita muito grande. A Celesc, pelo que eu estava lendo, também tem aqui, ó, Empresa Catarinense de Transmissão de Energia, a ECTE. Então atende aqui, ó, 286 municípios catarinenses, 92% do território, e Rio Negro aí no Paraná. Então é focada totalmente no estado de Santa Catarina. A subsidiária de geração também está tudo em Santa Catarina, como vocês podem ver. Então aqui, ó, Curitibano, Santa Catarina, Rio dos Cedros, Angelina, Blumenau, Lages, tudo Santa Catarina. E os termos finais de concessão são de longuíssimo prazo, ó, então 2047, 2035 aí é o de menor prazo, então tudo aí para 15 anos em diante. Ela também tem um pouquinho aqui de um negócio de gás, né, na Companhia de Gás Santa Catarina, mas não é o principal aí das receitas. Também tem demais participações aí, ó, a Empresa Catarinense de Transmissão de Energia, como eu falei, Dona Francisca Energética, Companhia Catarinense de Água e Saneamento, então até no setor de saneamento ela está um pouco envolvida aí, Usina Hidrelétrica de Cubatão. Então, a empresa que está sendo negociada hoje é a 61,75, né? Sofreu bastante com corona, ao mínimo de 52 semanas, 35,30. Então, se você pegar aqui abril, março do ano passado, ela estava aí por volta desse preço e subiu bastante desde então. Mas sofreu aí com corona. TH long de 100%, que dá uma proteção aí para o acionista minoritário, liquidez média diária aí de 427 milhões. Então, você, a não ser que você seja um puta de um bilionário aqui perdido nesse canal de pobretão, você não vai ter problema nenhum com essa liquidez, tá? Sem problema de liquidez. Indicadores de valuation a gente não olha nessa análise, porque ela é mais simplista, é mais para você dar aquele início ali no seu interesse de olhar a empresa ou não. Endividamento, tá? Que eu olho sempre dívida líquida sobre EBITDA, então clicar aqui nesse gráficozinho que ele abre uma média. Então a média dos últimos 10 anos é de 0,35. Lembrando que esse indicador é quanto menor, melhor, tá? A gente quer buscar isso aqui mais próximo de zero possível, ou quem sabe até negativo. Atualmente está em 0,86, então está acima da média histórica. O que não é excepcional, mas assim, 0,86 é um nível extremamente baixo, tá? Significa que em menos de um ano de geração de caixa da empresa, ela consegue arcar com toda a dívida líquida dela, né? Dívida líquida que considera o caixa. Olhar a liquidez corrente, que é para entender a situação de curto prazo da empresa. A média é 1,13, ela está hoje aí em 1,12. Esse aqui é o oposto da dívida líquida EBITDA. Quanto maior, melhor. É o que a gente busca, um indicador como esse, recorrente e consistentemente alto, né? E você pode ver que a empresa sempre trabalhou com liquidez corrente por volta de 1,4, 1,3, lá atrás em 2012, 2013, menos de 1. O melhor momento da empresa foi aqui, ó, em 2014, que ela trabalhou com 2,52. E atualmente está 1,12, está na média. Mas essa média, e atualmente, que ela vem entregando de liquidez, é bem ali na garganta, né? A gente diz, está no limite. Porque significa que ela tem 12% a mais do que ela tem de obrigações de curto prazo, ela tem ativos, disponibilidades de curto prazo para poder arcar com isso. Bom, sobre as três principais margens, né, de eficiência, é sempre importante olhar a margem bruta. Então, ela sempre trabalhou numa média de 13,80 e atualmente está em 13,59, então está dentro da média, que é uma margem bruta extremamente baixa, tá? Óbvio que isso aqui você tem que comparar com outras empresas do setor, outras empresas parecidas com o modelo de negócios da Celesc, e aí a gente avança aí para a margem EBITDA, que é a de geração de caixa da empresa, a média por volta de 8%, né, no histórico, e hoje trabalhando em 10,41%. Então está acima da média histórica, o que é bom. Você pode ver até como de 2016 em diante, ano a ano, a margem EBITDA vem aumentando, né? É bem uma escadinha praticamente visual e bem fácil de enxergar. Então isso é interessante, tá? Já tem 5, 6 anos que a empresa vem ano a ano melhorando a sua margem operacional, que é uma das mais importantes, que é a geração de caixa. Sobre a margem líquida, quanto que sobra no bolso da empresa, a média histórica é 3,44 e atualmente
estão trabalhando com 5,86. Então também acima da média histórica. E olha que beleza. Isso também é o que você quer enxergar, tá? Mesmo cenário aí da margem EBITDA. Então de 2016 em diante, últimos 5, 6 anos, a empresa vem em escadinha, aumentando aí a sua margem líquida. Mas antes disso, olha como não tinha consistência nenhuma. Dá uma olhada no ROI, né? ROI média 11,36 e atualmente 26,13. Esse ROI aqui ele é excelente, tá? De novo, você tem que comparar com outras empresas do setor, mas isoladamente esse é um ROI muito bom e está muito acima da média da empresa. Olha como também de 2016 em diante, esse ROI vem crescendo muito ano a ano, tá? Isso aqui é muito bom de ver. ROIC, retorno sobre o capital investido. Também de 16 em diante, subiu um pouco, caiu um pouquinho e voltou a subir. Não é o melhor dos mundos, mas vem acima da média histórica, o dobro da média histórica na realidade, né? 6% de média contra 12% atualmente, e ROIC de 12%, no geral também, olhando isoladamente, é um ROIC muito bom, tá? E o importante é que ele já está há 5, 6 anos aí, numa constância de 9% para cima, então está entregando aí retorno sobre o capital investido. CAGR de receita e de lucro, né? CAGR, ela vem em termo técnico, né? Basicamente quanto que a empresa cresceu em 5 anos de receita e quanto que cresceu de lucro em 5 anos. Então, CAGR de receita dos últimos 5 anos, 4,67%. Importante é que ela vem crescendo em receita, o faturamento vem aumentando. E o lucro, de forma impressionante, teve um crescimento composto aí dos últimos 5 anos de 31%, que foi aquele gráfico que a gente viu ali na margem líquida, basicamente, né, esse crescimento exponencial aqui. Então, isso aqui resume bem, é bem interessante olhar esse CAGR, tanto de receita quanto de lucro, e ela vem subindo, vem crescendo aí em ambos os fatores. Bom, um ponto de atenção que você tem que ter aqui, ó, os principais acionistas aí da Celesc. Em primeiro lugar, Energias do Brasil, somando preferenciais e ordinárias, a empresa aí é a principal acionista, só que o controlador, por outro lado, é o estado de Santa Catarina, porque ele que detém a maior parte das ações ordinárias. Lembrando que acionista, entre aspas, de realidade, né, na verdade, é ação ordinária, ou seja, que termina com 3, CLSC3 no caso, né? E nesse caso, a controladora da Celesc é o estado de Santa Catarina. Bom, dá uma olhada no fluxo de caixa dela, que é importantíssimo, né? Eu vou olhar principalmente, o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre, que na minha opinião são os mais fundamentais aí, tá? Principalmente para uma análise rápida. Então, caixa líquido de atividades operacionais ficou aí líquido em 913 milhões em 2020 versus 132 em 2019. Então, teve uma geração de caixa operacional muito forte no último ano. 2018 entregou negativo, caixa operacional negativo, 2017 300 milhões e 16 700 milhões. Então não existe constância, né? Acho que dá para enxergar claramente isso. Mas importante é que nos últimos 2 anos foi de 132 para 913, uma geração forte de caixa operacional, que é muito bom. E aqui esses 2 pontos aqui são muito bons, que é o saldo final de caixa, né? Então considerando tanto o caixa de financiamento, investimento e operação, o quanto que a empresa ficou com caixa livre, líquido, né, para poder investir, para poder crescer e etc. Então aqui é sempre o início versus o final, né? Então a empresa começou 2020 com 566 milhões em caixa e terminou com 1.166. Então ela praticamente não, dobrou, né, o caixa livre dela em 2020, ou seja, ela está com uma bela grana na mão para poder fazer um investimento, para poder crescer, para poder reinvestir no negócio, enfim, fazer alguma coisa com esse caixa aí. Sempre importante ver o caixa livre aí, quanto que a empresa está gerando nos últimos anos. Então agora você deixa aqui o seu gostei para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que querem conhecer a CLSC, me confundi agora, essa aí, a Celesc, né, energia aí de geração, principalmente de distribuição, como a gente acabou de conhecer. E se inscreve aqui no canal, clicando aqui embaixo e ativando o sininho para não perder nada, que eu vou trazer daqui para frente. Estou sempre trazendo ações fora do radar, outras ações, fundos imobiliários, criptomoedas, enfim, todo aquele blá blá blá, economia também, que você aprende a investir melhor o seu dinheiro aqui. Mas isso aqui tá me irritando, já falei. Tamo junto, até a próxima e tchau!